Oi, eu sou o Chris The Red. Eu sou designer gráfico, artista visual e fotógrafo. E venho aqui apresentar o meu artigo Revolução Sexual, Retratos de uma Identidade Singular. Esse artigo, esse ensaio fotográfico, ele começou a partir de um convite de um diretor de teatro aqui de São Paulo, o Caco Soares, que tem um projeto chamado Sessão Clique, e que na edição de 2019 a temática foi a revolução sexual dos anos 60, 70. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não queria construir o meu ensaio fotográfico em uma coisa muito óbvia, trazer exatamente o que aconteceu na Revolução Sexual desse ano para o meu ensaio fotográfico. E nessa busca de como eu poderia traduzir essa temática em um ensaio fotográfico, me veio duas perguntas. A primeira, hoje, em pleno século XXI, qual ou como seria essa revolução sexual? E segundo, eu conseguiria traduzir as ideias dessa nova revolução num ensaio fotográfico? Para responder essas perguntas, eu realizei pesquisas, fui atrás de novas informações, novos conhecimentos sobre esses temas, sobre a questão da contracultura, da própria revolução. E nessas pesquisas foram surgindo coisas novas, coisas que eu não tinha conhecimento até então, como, por exemplo, a revista Eros. Foi uma revista que teve apenas 4 edições. Dentre essas edições, eu encontrei esse ensaio, Black and White in Color, do Ralph Harsler Jr., que que se conectou ao que eu estava pensando até o momento sobre a idealização de uma nova revolução, esses novos momentos em que estamos vivendo, as fotos, a forma como as fotos foram feitas, realizadas, os olhares. Então, esse foi um grande inspirador da construção do meu ensaio. Uma segunda curiosidade que surgiu nessas pesquisas é que a gente entende como a Revolução dos anos 60, ou pelo menos eu entendi até então, como se tivesse sido a primeira revolução. No entanto, surgiu esse livro, As Origens do Sexo, uma história da primeira revolução sexual, do Farahmaz Daboyewala, que ele fala que a primeira revolução surgiu no final do século XVII e no início do século XVIII. Então, eu fiquei então, tá, então se não, aquela não foi a primeira, houve uma do primeiro, como seria essa terceira, né? Entre aspas, né? Porque tudo isso é importante deixar claro que é uma idealização, uma ideia de um novo movimento sexual nos anos que estamos vivendo. Então eu pensei, porque na primeira ou na segunda, a dos anos 60, ela veio com essa ideia de quebrar normas, porque naquele momento existia uma série de padrões que as pessoas estavam cansadas e queriam se livrar. E ainda hoje, eu fico pensando, a gente precisa disso? Sim. A minha resposta que eu vejo, sim, a gente ainda vive uma série de questões em relação à nossa sexualidade, ao nosso corpo, ao nosso sexo. Então, e aí o que eu imagino, nessas minhas idealizações, o que seria essa revolução? Então, eu vou direto ao assunto do meu ensaio fotográfico: identidade. A nossa própria autoaceitação do que somos, de como somos. E foi a partir daí que eu disse: isso vai ser o meu ensaio fotográfico. Essa revolução não vai ser dos anos 60, vai ser essa revolução interna que a gente ainda precisa fazer, de olhar para cada um de nós mesmos. E foi assim que eu comecei a questão, a construção de fato do ensaio fotográfico, junto aos modelos e às modelos que participariam. Então, eu criei um grupo de WhatsApp, enviei para eles, eu me apresentei para cada um deles e enviei esse texto que vocês podem ver. E a partir daí, eu pedi para eles refletirem sobre suas próprias identidades, que revoluções eles precisam fazer, como eles se aceitam, como eles se rejeitam, e que eles fossem com esse sentimento para o dia onde o ensaio seria de fato realizado. Então, houve uma série de conversas deles comigo sobre essas questões de identidade. E outra coisa importante para a construção do ensaio é que espaço. Dentro do lugar onde todos os fotógrafos estariam realizando os seus ensaios, que espaço eu queria utilizar que casasse com
a ideia com a ideia que eu queria transmitir. E foi que eu escolhi o banheiro. Eu entendo o banheiro como essa parte de um espaço da nossa casa, mas é um lugar onde nós estamos com nós mesmos, onde a gente pode se olhar para o espelho e se ver, e se questionar, e refletir. Como eu coloco, é o lugar onde nos desnudamos, né? Então, no dia do ensaio, onde já com todos os meus modelos, uma coisa que é importante é que eu os convidei individualmente. Um a um, foi para o espaço do banheiro e dei as primeiras instruções sobre que eles poderiam fazer o ensaio sozinho, mas se desejassem, poderiam convidar alguém dos outros modelos para participar das fotos. Mas que o mais importante é que aquele momento eu não iria dirigi-los, eu não ia dizer, faz essa pose, faz aquela pose, olha para aqui, olha para lá. Era um momento que era para eles esquecerem que eu estava lá, eu era apenas um mero coadjuvante. E que eu me adaptaria à dinâmica deles. E tudo que eu pedi era, olhem-se, reflitam sobre vocês. E foi assim que todos os ensaios, essas fotos foram construídas. Em nenhum momento eu quis, como o fotógrafo, ficar dirigindo, porque não era sobre mim, era sobre cada um deles. E no final, quando eu já estava terminando cada um dos ensaios, eu fazia uma nova conversa e uma nova pergunta. Eu queria, aliás, um pedido. Eu queria que eles se olhassem no espelho e cada um dissesse para si uma palavra de afeto. E que após essa palavra de afeto, eles olhassem diretamente para a minha câmera. E foram nesse momento que eu fiz os registros dos retratos que estão neste artigo. É o momento de cada um de autoaceitação, o momento do olhar para si. E assim, essas fotos foram construídas, os retratos de uma identidade singular. E assim foi a Shirley, foi a Mari, foi o Edson, foi o Eric, foi o Kaique, o Rodrigo e o Léo. Cada um com as suas especificidades, com as suas formas de ser, com o seu jeito de ser. Então, eu acho que esse ensaio fotográfico, por mais que essa revolução sexual ela não tenha acontecido de fato, mas é algo que eu acho que, para mim, eu acho importante falar, que é sobre a liberdade de nós sermos quem quisermos ser. Então, esse ensaio foi construído sobre isso, sobre essa oportunidade de olharmos para nós mesmos, de olhar para quem somos, a nossa identidade, o que nós vemos quando nos olhamos no espelho. O que nos faz único, o que nos faz singular. Aqui tem gostaria de agradecer essas pessoas que estão listadas, todos os modelos que entraram nessa minha imaginação da construção, da idealização de uma revolução sexual no século XXI. Agradecer minha mãe, minha irmã, meu marido e meu amigo Felipe. Então, os meus dados, obrigado pela essa experiência, pela oportunidade de estar aqui apresentando esse artigo. E estou aberto a conversar, a bater um papo. É isso. Obrigado.